Ora bem, vamos então iniciar a aula. Bom dia a todos. Vamos falar de classes abstratas, interfaces, portanto, implementação, herança, classes abstratas, polimorfismo. Portanto, esses são os temas que vamos falar hoje. Bem, vamos começar, por exemplo, eu vou aqui criar uma classe, a classe de teste. E vou dizer que esta classe é uma classe abstrata. Ora bem, alguém sabe o que é uma classe abstrata? Para que é que serve uma classe abstrata? Ora bem, uma classe abstrata é uma classe que tem métodos abstratos. Portanto, a pessoa pode dizer que a classe é abstrata, compilar e temos uma classe, ou então podemos dizer que temos aqui métodos. Void, por exemplo, criar aqui o máximo. Int x, int y, save. Ok, então eu tenho aqui uma classe abstrata. Uma classe abstrata é uma classe que tem métodos abstratos, ou, em alternativa, é uma classe que herda métodos abstratos e não os implementa. Portanto, isso aqui é uma classe abstrata. Portanto, pode ou não ter diretamente métodos abstratos. Eu vou aqui criar uma segunda classe que vai herdar desta. E vamos ver que a próxima classe também é uma classe abstrata. Nova classe. Teste2. Extends teste. Ora, teste2 extend teste. Ora, então o que acontece é que ele colocou logo aqui automaticamente a redefinição do método. Mas se eu apagar isto, eu vou colocar isto em comentário. Em vez de apagar, vou colocar em comentário. Então ele dá erro. Dá erro. Qual é o erro? Ele diz que esta classe deve ter uma classe abstrata, dado que herda métodos abstratos. Uma classe abstrata é uma classe que tem um método abstrato ou herda métodos abstratos. Ora bem, existem restrições em relação às classes abstratas e uma delas é a pessoa não pode criar objetos de uma classe abstrata. Porquê é que não pode criar objetos? Porque há métodos que faltam implementar. Portanto, a ideia é isso. Uma classe tem um conjunto de métodos. Se eu criasse métodos numa classe abstrata, eu tinha alguns métodos que eu estava implementado e tinha métodos que não estavam implementados e depois podia invocar esses métodos. Ora bem, e afinal, qual é a utilidade de se utilizarem classes abstratas? Portanto, acabamos de ver que podemos ter classes abstratas. As classes abstratas, portanto, quando a classe é abstrata, tem aqui o abstract a indicar que a classe é abstrata. Ok? Portanto, neste momento, esta classe teste2 é uma classe abstrata, porque extende a classe teste. Portanto, vai herdar todos os métodos públicos e protegidos da superclasse. E como herda um método abstrato, portanto, ou implementa o método, se não implementar o método, continua uma classe abstrata. Ora bem, utilidade de termos classes abstratas. Portanto, as classes abstratas são úteis para obrigar as classes que derivam destas a implementar métodos. Existem duas formas de obrigar uma classe a implementar métodos. Através de uma herança, através da herança de métodos abstratos ou então através de uma interface. Portanto, essa é outra possibilidade.
O que é criar uma interface? Vamos ver aqui uma interface. Interface teste. Interface teste. E agora vou dizer aqui public void o mínimo int x int y ponto e vírgula save. Ora bem, tem aqui uma interface. Ora, uma interface permite especificar quais são os métodos que nós queremos que existam. Por exemplo, exemplos de interfaces. Vamos aqui à documentação. Por exemplo, interface list. Java utilist. Java utilist, portanto, esta é uma interface. Portanto, uma interface diz quais são os métodos que têm que existir, portanto, neste caso, para uma estrutura de dados ser considerada uma lista. Portanto, uma estrutura de dados do tipo lista pode ser implementada através de um bloco de memória, um array. Eu posso implementar uma lista através de outra classe qualquer, uma árvore, uma fila, uma stack. Eu posso utilizar muitas estruturas de dados para implementar uma lista. Portanto, aqui, se eu dizer que uma classe é uma lista, portanto, eu dizer que uma classe é uma lista, quer dizer que a classe implementa esta interface. Portanto, implementar a interface quer dizer que a classe tem que ter todos os métodos existentes na interface. Portanto, aqui, por exemplo, o que é que temos aqui? Temos que, para a interface lista, tem que existir aqui esses métodos. Tem que existir o método para adicionar um elemento, método para adicionar um elemento numa certa posição, método para adicionar uma coleção, e por aí em diante, limpar os elementos. Portanto, se eu quiser que uma estrutura de dados seja uma lista, eu digo que esta estrutura de dados implementa esta interface. Ao implementar esta interface, somos obrigados a implementar todos os métodos existentes aqui na interface. Aqui na documentação, podemos ver quais são as classes que implementam esta interface. Portanto, quais é que são as listas, quais é que são as estruturas de dados que podem ser consideradas uma lista. Aí temos aqui lista abstrata, linked list, stack, vetor, array list, por aí em diante. Portanto, temos várias classes que implementam esta interface. Portanto, se, por exemplo, se olharmos para a documentação da classe ArrayList, então temos aqui quais são as interfaces que a classe ArrayList implementa. Algo está aqui, classe list. Portanto, quer dizer que uma ArrayList é uma lista, tem todos os métodos que são úteis para que esta estrutura de dados funcione como uma lista. Bem, temos uma interface, portanto, as interfaces só definem quais é que são os métodos que têm que existir, mais nada. Portanto, se eu chegasse aqui e quisesse implementar este método, então eu criei este método sem pensar nisto, portanto, o mínimo teria que devolver um valor, portanto, não estou a pensar aqui, portanto, não estou a olhar muito aqui para o que é que o método faz. Mas, por exemplo, se eu criasse aqui um método destes, int x, int y, fecha, abre parênteses, retorna x mais y. Ora bem, isto não é permitido. Portanto, a pessoa não pode implementar nada, na interface. Portanto, a interface é só a lista dos métodos que tem que existir. Portanto, a assinatura dos métodos tem que existir. Portanto, não pode ser nada implementado. Ora bem, esta é a grande diferença entre uma interface e uma classe abstrata. A classe abstrata, então, também se pode chamar uma classe puramente abstrata ou uma classe abstrata pura. Portanto, é uma classe onde todos os métodos são abstratos. Portanto, também pode acontecer isso. Portanto, eu posso ter uma classe abstrata que funciona de forma semelhante a uma interface. Vamos ver, por exemplo, esta classe aqui assim. Portanto, esta classe, portanto, isto funciona de uma forma semelhante a uma interface.
Porquê? Porque tem só aqui um método abstrato. Ora bem, isto é um pouquinho diferente ter classes abstratas ou ter uma interface. Portanto, na classe abstrata a pessoa pode ter métodos abstratos, mas também pode implementar coisas e pode ter variáveis, pode ter coisas que na interface não pode ter. Portanto, a interface é só mesmo para indicar quais são os métodos que têm que existir sem existir nenhuma implementação. Portanto, quando temos herança, temos o extends. Quando temos implementação de uma interface, temos implements. Eu vou, por exemplo, retirar aqui o abstract. Se a pessoa retira o abstract, ele obriga então a implementar todos os métodos abstratos que recebe. Se eu tiver que implementar uma certa interface, portanto, aqui também temos que somos obrigados a implementar todos os métodos existentes na interface. Portanto, uma classe, nós podemos obrigar a que uma classe implemente certos métodos de duas formas diferentes: classe abstrata ou interface. A interface é um tipo de dados ainda mais genérico. Portanto, é só para definir que, portanto, para um certo tipo de dados tem que existir esses métodos. A classe abstrata como permite ter métodos já implementados, ter variáveis de instância, essas coisas todas, portanto, acaba por ser um tipo de dados diferente. Ora bem, então isto é útil para quê? Porquê é que isto é útil? Vamos aqui agora a um outro exemplo para ver onde é que vamos utilizar isto e porque é que é útil termos classes abstratas e termos interfaces. Ora bem, as interfaces são úteis quando temos, por exemplo, várias equipas a trabalhar. Há um projeto, temos várias equipas a trabalhar e as várias equipas depois vão utilizar classes das outras equipas. Então o que é que se faz? Aqui o que se faz é criam-se as interfaces, portanto criam-se quais são os métodos que têm que existir em cada um dos lados. Portanto, e depois trabalha sempre com esses métodos. Portanto, a interface tem muito essa vantagem, portanto, além de permitir que vários grupos possam depois trabalhar só com aqueles métodos definidos na interface. Além disso, também permite muitas outras coisas. Por exemplo, permite que esconder métodos. Portanto, ao indicar que eu tenho só certo conjunto de métodos, eu posso estar a esconder outros. Portanto, por exemplo, quando se cria uma lista, vou aqui criar um array list. Lista de strings. Portanto, se eu criar uma lista, portanto, neste caso estou a criar um objeto do tipo ArrayList e estou a dizer que vou colocar este objeto numa lista. Portanto, eu vou só aqui colocar os imports. Isto é import util list e este é import util ArrayList. Quando se faz list ponto, os métodos que a pessoa pode utilizar são os métodos da interface list e não os métodos da classe ArrayList. Aqui também estão todos implantados na classe ArrayList, só que a classe ArrayList tem muitos mais métodos. Portanto, aqui estamos a limitar quais é que são os métodos que podem ser utilizados. A interface pode servir também para esconder métodos.
a utilização dessa interface e das classes abstratas é obrigar a que as classes tenham um conjunto de métodos. Portanto, nós amanhã na aula prática vamos ver o exemplo do ano passado, só com o PAN, portanto, isso foi o segundo trabalho do ano passado, o segundo e o terceiro trabalho do ano passado. Portanto, que será também aqui o segundo trabalho desta disciplina. Este trabalho está implementado utilizando Swing e depois vocês vão ter que implementar isto utilizando ChaveFX. Mas, portanto, vai ser dado uma certa solução. Portanto, vocês podem, se quiserem, por curiosidade, olhar para a implementação do ano passado em Swing, mas vamos depois fazer uma coisa diferente em utilizando ChaveFX. Eu vou utilizar aqui o Paint para fazer aqui assim uns bonecos. Vocês quando no início aqui deste semestre começarem a implementar a máquina que vende produtos, alguns falaram que a máquina podia ter vários tipos de produtos. Então, que podíamos ter, por exemplo, uma classe chamada produto. Portanto, esta classe em princípio será uma classe abstrata. Isto será uma classe abstrata de onde, a partir daqui, isto, onde a partir daqui pode-se estender muitas outras classes. Por exemplo, uma nova classe seria, por exemplo, um CD, um DVD. Portanto, há, por exemplo, um CD seria um produto. E podíamos ter aqui, por exemplo, um livro, seria outro tipo de produto. Ora bem, portanto, aqui temos herança entre estas classes, mas podíamos também ter implementação. Portanto, a classe aqui, o produto, em vez de ser uma classe, assim, pode ser uma classe abstrata ou pode ser uma classe sem métodos abstratos. Portanto, isto não é obrigatório ser uma classe abstrata. A vantagem de ter aqui a classe produto como uma classe abstrata é que depois obriga a implementar métodos, mas todos os outros, as classes que derivam são obrigadas a implementar métodos, mas isto também acontecia que se o tipo de produto fosse uma interface. Portanto, se o produto fosse uma interface, também, depois as outras classes também tinham, as classes que implementassem, essa interface também eram obrigadas a implementar estes métodos. Ora, o que acontece é que nós depois, portanto, neste exemplo, por exemplo, tínhamos aqui vários tipos de produtos diferentes, e queremos no fim ter, por exemplo, uma lista ou uma coleção com os produtos todos. Portanto, aqui no fim vou querer ter toda a aplicação principal a ter uma coleção de produtos, onde estes produtos, por exemplo, agora vou colocar aqui, por exemplo, o primeiro produto pode ser o CD1, o segundo produto pode ser o livro 1, por aí em diante. Já agora, esta coleção é de que tipo? Será que eu posso dizer que isto é uma lista de livros? Ou uma lista de CDs? Só posso dizer que é uma lista de produtos. Portanto, isto, por exemplo, poderia ser uma lista de product. Uma lista de produtos. Portanto, esta coleção poderia ser uma lista de produtos. Ora, se esta coleção é, por exemplo, uma lista de produtos, quer dizer que todos os objetos que estão armazenados, de alguma forma, são um produto. Através
através de uma herança ou através de uma implementação que salva um produto. E agora a questão é, quais são os métodos que eu posso aceder através desta lista? Por exemplo, se eu tiver aqui, portanto, lista de produtos, vou continuar aqui a escrever. List é igual a new array list, portanto depois new por aí em diante. Portanto não precisa, não vou escrever tudo, portanto, aqui nem apareceu. Portanto, lista de produtos, list é igual a new array list por aí em diante. E agora continuo aqui a escrever. E agora, por exemplo, eu faço o seguinte, eu faço list ponto get obter o que está na posição 5, não sei o que vai estar na posição 5, ponto. Portanto, eu quero ir buscar o elemento que está na posição 5, que é alguns, até terei mais elementos, que está na posição 5, e agora a questão é quais são os métodos que eu tenho acesso aqui. Para já é preciso a pessoa, saber se na posição 5 está um CD, se está um livro ou qualquer outra coisa. Ora bem, mas isso para nós não nos interessa. Porquê? Porque nós queremos tratar todos os produtos da mesma forma. E a questão é esta. Nós não queremos verificar se na posição 5 está um CD, se está um livro, se está qualquer outro tipo de produto. Queremos é utilizar os produtos todos como se fossem tudo iguais. Portanto, esconder, temos aqui esta herança ou uma certa implementação e portanto, isso era como se tivéssemos só produtos. Portanto, se a lista é uma lista de produtos, o que vamos ter aqui agora é todos os métodos que estão definidos aqui na classe produto. Portanto, é isso que vamos ter. Todos os métodos estão definidos na classe produto. Por exemplo, se eu quiser saber qual é o preço de um produto, como é que aqui na classe produto eu defino o preço? Sim, portanto aqui na classe produto, notepad. Em classe produto e agora public int double get price. Parece bem? Ou aqui, por exemplo, fazíamos o cálculo de qual é o preço do produto. Sim. Criar uma variável aqui para colocar o preço. Então aqui fazíamos um return this.price. Ok. Eu vou só aqui compactar um pouco isto, para ficar aqui com a informação toda. Assim? O problema desta classe é que portanto, eu onde estiver eu posso fazer new product aparentes 33.5 ponto vírgula. Portanto eu posso criar produtos e envio qual é o preço do produto. Portanto, se a classe produto guardar a informação sobre o produto, portanto eu posso guardar tudo aqui e depois devolvo isto. Ora bem, assim, isto é válido, mas isto obriga
a enviar a informação toda aqui para a classe de produto. Portanto, a seguir, que era a cor do produto. Qual é a cor do produto? Ia fazer a mesma coisa. Dava aqui a variável color, depois um get color e depois envio para aqui para o construtor a cor. Portanto, todos os atributos do produto eu vou ter que enviá-los para aqui, através do construtor. O problema desta implementação é isto. Uma outra alternativa a esta implementação era, portanto, imaginemos só estes dois exemplos, tenho só o preço e a cor. Portanto, aqui ia fazer private color, ponto e vírgula. Então, obrigava a ter aqui também color. This.color, então valor de color. Portanto, ao criar os diversos elementos, eu tenho que enviar tudo para o construtor. Tenho que enviar tudo para o construtor. Portanto, se o produto tivesse várias características, o construtor teria que receber tudo. E aqui, ao criar o produto, fazia color.blue, por exemplo. Eu teria que criar isto assim. Ora bem, qual é o problema aqui? Aqui o problema é que eu, quando estou a falar num produto, eu posso estar a falar de uma coisa genérica. Portanto, eu não sei se isto vai ser um livro, se vai ser um CD, qual é o produto que isto vai ser. E não sei se vai ter cor, se não vai ter, mas bem, em princípio terá um preço. Pode ter cor ou não, mas em princípio cor como é uma coisa muito genérica também pode ter cor e pode ter outros atributos. Portanto, só quando eu souber se é um CD, se é um livro, qual é o livro e tudo específico, é que eu vou saber qual é o preço, qual é essas coisas todas. Uma outra possibilidade era, eu vou criar aqui um ficheirinho à parte, portanto, em vez disto, não é guardar, é só criar um outro. Isto até podia aparecer aqui, portanto, eu não quero receber nada porque ainda é muito cedo para receber as coisas. Portanto, eu podia colocar isto a 0 e, por exemplo, aqui podia colocar a nulo, que não quero aqui. É assim, eu posso ou não armazenar o preço, porque o preço até pode ser calculado na hora. Portanto, eu posso ter um preço base calculado na hora, calcular o IVA, mas não sei quanto, o lucro e não sei o que é. Portanto, estar aqui a armazenar o preço, eu posso não querer estar até a guardar isto. A cor até nem parece mal estar a guardar a cor. Portanto, se calhar isto ficava assim. Portanto, agora eu já não tenho como implementar este método. Portanto, eu agora já não consigo obter o preço do produto. Então, uma solução era não colocar aqui nada. Ao criar a classe book, fazer extend, por exemplo, um produto. Este extende um produto e depois aqui em baixo é que ia criar, por exemplo, o método getPrice. Portanto, isto aí devia ter os diversos métodos e depois aqui alguns colocam o método getPrice. Portanto, isto seria uma outra implementação possível. Será que isto funciona? Esta implementação? Agora, qual é a implementação que gostam mais? Esta ou esta aqui, colocar tudo no produto? No fim, o que eu quero obter, é isto. No fim, o que eu quero obter é isto. Então, no fim, eu quero obter uma lista de produtos. Uma lista de produtos. É assim, portanto, eu podia obter esta lista de produtos indicando que isto é uma lista de objects. Por exemplo, portanto, se não houvesse aqui herança, isto funciona a mesma. Portanto, se eu tiver uma lista de objetos, todas as classes por omissão herdam de object. Portanto, se eu tiver uma lista de objetos, eu posso ter lá tudo. Lá dentro. Portanto, não é necessário ter aqui heranças ou qualquer outra coisa. Ou implementações aqui.
Ora bem, esta primeira solução funciona se nós não quiséssemos agora estar a especificar cada um tipo de produto. Cada tipo de produto em detalhe. Portanto, eu podia criar aqui uma classe para o produto e então colocava aqui todas as características de todos os produtos. Por exemplo, um livro tem um código ISBN, portanto que cada livro tem um código específico, portanto, mas isso já não existe, portanto, o CD acho que tem código diferente. Mas pronto, se calhar já não existe para outro produto diferente. O livro tem número de páginas, o CD não. O CD tem o número de tracks, o número de pistas, ou o número de canções, ou qualquer outra coisa. O CD tem a duração e o livro já não tem isso. Portanto, cada produto depois tem coisas diferentes. Se cada produto tem características diferentes, colocar tudo na classe produto torna-se um pouco inviável. Portanto, era criar um tipo de dados onde a pessoa colocava lá todas as características possíveis de todos os produtos. Portanto, isto não é a melhor solução. Portanto, se isto não é a melhor solução, então temos que ir para uma outra solução. E então a solução é, podemos ter uma classe de produto que tem as características comuns a todos os produtos. Portanto, eu aqui podia colocar as características comuns a todos os produtos e depois cada classe específica, portanto, definia as suas características especiais, os seus métodos especiais dependentes. Só que depois vai ter problemas aqui. Por exemplo, por omissão, um produto tem uma cor. Portanto, todos os produtos que têm uma cor, a classe produto parece-me bem. Portanto, todos os produtos têm uma cor. Portanto, a classe produto parece-me bem. Depois, até a pessoa pode receber, se quiser, a cor aqui no construtor. Pode ser, ou então depois não recebe e tem um método para alterar a cor. Há aqui agora muitas possibilidades. Agora, a classe book é no produto. Então, agora aqui na classe livro, eu vou criar aqui os métodos todos que forem necessários. Obter o preço. Vai ser um livro, por exemplo, N pages, o número de páginas que tem o livro. Por aí em diante. A partir de agora eu posso ter aqui conjunto de métodos específicos para o tipo de dados book. Bem, então, eu tenho aqui uma questão. Afinal, quais são os métodos que neste momento eu tenho e que são visíveis através de um objeto do tipo book? Portanto, se eu tirar aqui um objeto tipo book, aqui alguns eu faço new book, abre e fecha parênteses, ponto, book b igual, e a seguir vou fazer b ponto. Quais são os métodos que eu tenho aqui? Quais são os métodos que eu posso chamar? End pages, get price. Mais algum? Assim, se existir aqui algum público eu posso chamar. Por exemplo, se eu fizer aqui um get color aqui, na classe produto, public color, get color, vamos fechar parênteses e depois ter aqui uma certa implementação. Eu vou colocar aqui à frente antes. Portanto, neste caso então podia chamar end pages, get price e get color. Portanto, isto já está mais próximo do que se pretende. Já está mais próximo do que se pretende. Só que continua aqui com problemas. Qual é o problema? O problema é que depois de eu criar estas duas classes portanto, eu vou criar a classe book e criar a classe CD, eu vou criar esta lista. Esta lista, portanto, chama list, vou chamar produtos, vou chamar um nome qualquer. Vou ter um elemento que está numa certa posição. Portanto, neste caso pode ser um CD ou pode ser um livro. Portanto, imaginemos já que daqui a pouco também defino a classe CD. E agora a questão é, quais são os métodos que eu posso chamar a partir daqui?
Imaginemos que na posição 5, portanto, no índice 5, está um livro. Portanto, na posição 5 está um livro. Portanto, ora bem, 0, 1, 2, 3. Eu vou apagar isto e selecionar isto. Vou fazer mais simples. Ora bem, list.get, o ter que está na posição 1, a gente sabe que é um livro, ponto. Portanto, na posição 1 eu sei que tem o livro 1, ponto, e agora quero ver quais são os métodos que consigo aceder. Ora bem, os métodos que eu consigo aceder, portanto eu tenho uma lista de produtos. Agora aqui há duas possibilidades, que é, eu olho para o produto e pergunto de que tipo é o produto. Se for um livro, faço um cast para livro. Se for um CD, faço um cast para CD. Mas agora posso fazer várias coisas, que era. Ora bem, if... Agora, portanto, eu vou criar um... Portanto, eu criei isto, eu vou criar um CD igual a new CD. Vou criar aqui a lista, list de product. Vou chamar products igual a new array list de produtos. E agora vou adicionar os produtos todos, produtos.add all, acho que é add all, deixa-me ver, onde é que temos aqui, não é isto que eu queria. Lá para trás, lista, interface list. Temos aqui um add all, quer dizer que recebe uma coleção. Adicionar, sim, mas como não tem aqui uma coleção para já também, eu vou fazer um de cada vez. Vou adicionar o CD na primeira posição. E vou adicionar na segunda posição o livro book. Portanto, criei um livro, criei um CD, criei uma lista de produtos, adiciono o CD e adiciono o livro. Agora eu poderia fazer isto. Se instance of se for um livro, book, abre parênteses. Agora que eu vou fazer quero outra coisa. Product P é igual a produtos ponto get, o que está na posição 1, ponto e vírgula. E agora se o P for um livro. Se o P for um livro, então eu podia fazer isto. Fazer aqui o cast para um livro. E agora aqui chamar os métodos. Ponto. E chamo aqui os métodos da classe book. Colocar aqui instance of, portanto isto, há muitas outras formas da pessoa descobrir se uma referência é de um certo tipo de dados. Portanto, aqui várias possibilidades, toda a possibilidade era o p.getClassName e eu então meter qual é o nome da classe, por aí em diante. Mas o que acontece é que eu não quero fazer isto. Eu não quero descobrir qual é o tipo de produto que eu tenho armazenado. Portanto, isto é proibido de fazer. Portanto, aqui a pessoa não quer fazer isto. Se não quer fazer isto, porque isto está a estragar o polimorfismo. Portanto, tenho aqui o produto P e agora quero fazer P ponto e quero chamar os métodos. Portanto, o que eu quero saber é quais são os métodos que eu consigo chamar aqui com esta variável P, sabendo que na posição 1 está um livro. Portanto, é isso que eu sei. Mas se por acaso está um livro, que está outra coisa qualquer. Neste momento eu sei que está em um livro. Na posição 1, o que ele vai devolver é um livro. E a questão é quais são os métodos que eu posso chamar aqui. Digam lá outra vez que eu já me esqueci quais são os métodos que posso chamar. Mas só posso chamar o método getColor.
O único método que eu posso chamar é o getColor. É o único método que eu posso chamar. Porquê? Porque é o método que está na classe product. A pessoa só pode chamar. Isto é a mesma coisa que quando vimos aqui temos uma variável de produtos que é uma lista de produtos. Todos os métodos que eu posso chamar aqui são os métodos que estão na classe list e não os métodos todos que estão na classe arraylist. Aqui é igual. Só posso chamar este método. Só posso chamar este método getColor. Então como é que eu resolvo o problema de eu quero chamar, por exemplo, o método getPrice? Isto sem andar aqui a fazer o cast para o tipo certo. Portanto, isto sem descobrir qual é o tipo certo. Ora bem, a solução é fazer o seguinte, que é colocar na classe produto public abstract double getPrice ponto e vírgula. Portanto, os métodos abstratos terminam em ponto e vírgula. Esta é a solução para eu poder aqui no código chamar o método getPrice. Aqui está o código, está aqui em baixo. Portanto, para poder chamar o getPrice, p.getPrice, eu tenho que ter ali o método abstrato. Aqui ao lado. Tenho que ter aqui o método abstrato na classe produto. Ora, ao ter o método abstrato, está cá em cima. Ao ter o método abstrato, o que acontece? Todas as classes que têm na classe produto são obrigadas a implementar este método. Isso acontece. É por isso que eu posso chamar. Portanto, todos os métodos que forem úteis, existir nas classes que estendem a classe produto, todos os métodos que forem úteis, colocas aqui como abstrato. Depois todas as classes têm que implementar esses métodos. Mas depois podemos ter outra coisa que é, por exemplo, eu aqui então vou colocar o número de páginas e vamos aqui a um problema. Vamos já aqui ver um problema, portanto eu vou colocar isto também como sendo aqui um método abstrato para eu obter o número de páginas. Mas se a seguir eu tiver um CD, eu quero saber o número de canções. Então vou colocar aqui public abstract int n-trucks. Mas um livro não tem trucks. Portanto, um livro não tem um número de canções. Como é que isso se resolve? Portanto, neste momento, como a classe livre externa um produto, é obrigada a implementar também esse método. Ora bem, este é um problema que não é fácil de resolver. Portanto, geralmente, aqui entra a implementar. Não posso, por exemplo, fazer um return 0 a dizer que okay, não há nenhuma canção no livro. É isto que vai acontecer quando a pessoa começa a criar uma hierarquia de classes. Acontece que a classe principal, ao longo das diversas classes, vamos ter ali métodos abstratos, umas classes implementam os métodos, outras não. Nós só podemos chamar os métodos que estiver em princípio na classe de topo, geralmente é o que se faz. Assim, portanto, nesse caso temos só esta herança, mas isto podia continuar, então eu podia criar uma lista em vez de ser produtos de um outro tipo de dado ainda mais abstrato. Portanto, neste momento, então eu aqui já podia, portanto, mesmo sabendo que isto é um livro, já podia fazer o get n-trucks. Eu só chamei n-trucks, get n-trucks. Já posso chamar aqui o método get n-trucks e obter o número de pistas. Portanto, isto, se for um livro
devolve 0, se for outra coisa qualquer, depende, se for um CD devolve o número certo, se for o tipo de produto também há de devolver se calhar 0. Apesar que, assim, aqui 0 faz sentido, mas há outros casos onde isto pode não fazer sentido. Mas aí, geralmente o que é que se faz? Daí os métodos geralmente devolvem uma string ou um objeto e aí a pessoa pode devolver nulo a dizer que isto não existe. Para este tipo de dados qualquer, essas coisas não existem. Por exemplo, obter o nome. Todos os produtos têm um nome. Então, pode-se colocar o nome. Isto é uma string name. String name. Portanto, agora eu posso dizer que o método getName é um método abstrato ou não. Portanto, eu quando crio o objeto, quando crio um produto específico, eu posso logo indicar qual é o nome, e então nesse caso o nome pode ser enviado para aqui e o método depois está aqui implementado. Mas se eu quiser um produto sem nome, então eu vou à classe, portanto imaginemos que os livros, eu não quero que o livro tenha um nome. Então eu podia chegar aqui e fazer arroba override, reescrever o método public string getName, parênteses, e por exemplo return null. Portanto, este método pode estar implementado na classe de cima ou não. Portanto, se não tiver, portanto, se isto for um método abstrato, portanto, eu ao devolver null, estou a dizer que isto não existe. Isto é útil, a pessoa devolver nulo, que aí consegue dizer que as coisas não existem. Se eu devolver um 0, por exemplo, em relação ao número de canções de drugs, devolver 0, assim, parece que existe um certo número, mas que é 0. Parece que existe. Ao devolver nulo, portanto, acaba por a pessoa poder indicar o que isto não existe. Por exemplo, aqui assim, em relação ao número de tracks, em vez de devolver um inteiro, integer, a pessoa pode devolver um objeto do tipo integer. Qual é a diferença entre o tipo int e o tipo integer? Sim, portanto, o integer é um objeto, portanto, é um tipo de dados. Como é um tipo de dados, já tem métodos associados. Isso quer dizer que a pessoa já tem que criar objetos deste tipo. Portanto, se isso for do tipo integer, então a pessoa já fazia aqui return null a dizer, portanto, isto não existe mesmo. Já tem essa vantagem. Tem esta vantagem que a pessoa devolve null a dizer, portanto, isto não existe. Não existe depois para este tipo de dados. Ora, vamos então agora ver isto agora aplicado a um caso específico, que é o jogo Sokoban. Eu acho que não tenho aqui o jogo Sokoban, não tenho. Não tenho aqui o jogo Sokoban, mas isto deve ter aqui. O jogo Sokoban é isto. Temos um labirinto, temos um conjunto de caixotes que têm que ser colocados na sua posição final. A posição final são aqui os contínuos. Portanto, isto foi o trabalho do ano passado. Isto foi o que eles tiveram que implementar ano passado. E então que este ano, em princípio, vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo, mas um bocadinho diferente, porque vai ser feito com JavaFX e não com Swing. Portanto, depois tem muitos níveis e temos aqui diversas possibilidades. Ora bem, se olharmos aqui para a imagem, podemos ver o quê? Podemos ver que temos aqui um tabuleiro e o tabuleiro tem um conjunto de posições, portanto, linhas, colunas, onde em cada posição
vai estar um objeto. Por exemplo, aqui pode estar o chão. Portanto, esse amarelinho é o chão. Portanto, o chão é onde depois o arrumador pode circular. Temos objetos do tipo muro. Portanto, os muros, portanto, isto serão blocos do tipo muro, que ia fazer o muro. Temos os caixotes e temos as posições finais. E podemos ter outros elementos. Portanto, isto internamente vamos ter uma matriz de objetos. Esses objetos podem ser aqui de diversos tipos de dados. Então o que é que vamos querer? É que vamos querer tratar todos os objetos como se fosse igual. Por exemplo, eu quero perguntar, por exemplo, ao caixote se ele se pode mover ou não. Quero perguntar ao muro se o muro se pode mover ou não. Portanto, para isto, vamos ter aqui uma hierarquia de classes, onde vamos ter ali alguns métodos abstratos, para eu poder perguntar a todos os objetos que eu posso perguntar ao chão se ele se pode mover ou não. Para poder mover o chão ficava um buraco, por exemplo, uma ria, qualquer outra coisa. Portanto, isto será o TP2. Então vamos ver agora o que é que vos vai ser dado. Portanto, isto vai ser dado uma resolução. Portanto, a resolução é do ano passado. Portanto, isto vai ter aqui uma classe de teste. Portanto, para já eu não vou explicar, portanto, isto já foi matéria para trás. Então depois vocês podem olhar para isto. Temos depois dois pacotes. Um pacote para o modelo e um pacote para a interface gráfica. Esta interface gráfica foi feita em Swing, vocês terão que depois fazer agora isto em JavaScript. Agora temos agora aqui, eu vou querer começar pelas classes, por exemplo. Eu quero começar pelos tipos mais genéricos, tipos de dados mais genéricos. É uma classe abstrata para guardar a posição. Sim, sim. O primeiro tipo de dados, posição. Olha, esta classe normalmente permite guardar a linha, a coluna ou o x e o y onde está um determinado elemento. Portanto, neste caso é para guardar o x e o y de uma peça, portanto, de uma das peças que estão no tabuleiro. Portanto, ele guarda internamente a linha e a coluna. Portanto, o construtor por omissão. Já agora, o que é que faz este diz aparente 0,0? Chama o construtor de baixo. Portanto, este diz aparente 0,0 chama um construtor, o diz é para chamar um construtor que recebe dois números inteiros. Ou dois números reais, ou dois longos. Neste caso vai chamar este. Vai enviar 0 e 0 para a linha e para a coluna. Portanto, a classe, o construtor guarda a linha e a coluna. E depois temos aqui um método que permite alterar a linha e a coluna e devolve um objeto deste tipo. O método para devolver a linha, o método para devolver a coluna e o toString. Estes métodos normais. E agora temos aqui outras coisas que é métodos abstratos. Olha, métodos abstratos. Métodos abstratos, temos aqui três métodos abstratos: Public Abstract ou Abstract Public. Portanto, a linguagem permite uma coisa ou outra. Portanto, aqui a ordem é um bocado indiferente, se é Public Abstract ou Abstract Public. Eu geralmente gosto mais do Public Abstract. Portanto, gosto mais de utilizar inicialmente a visibilidade e depois então pode ter características especiais dos métodos. Então temos, por exemplo, aqui um método que indica se esta posição é uma posição final ou não. Mas isto aqui, depois isto também terá que ser implementado a alguns. Portanto, as classes que implementar esta interface
terão que implementar este método a dizer se é uma posição final ou não. Portanto, o muro devolve falso, se for a posição final, há de devolver true. Verificar se uma posição está livre ou não. Verificar se uma posição está livre ou não. Portanto, isso também vai depender. Portanto, há posições que podem ter um caixote, podem não ter nada, a pessoa pode entrar no caixote e então passa a livre. Portanto, isto pode mudar, mas isto só cada tipo de dados é que vai implementar isto. E depois temos aqui também um execute que recebe um só quadrado. Então temos aqui um conjunto de métodos abstratos. Portanto, todas as classes que implementarem. Portanto, aqui é uma classe abstrata. Esta classe, portanto, tem que portanto, todas as que estenderem a classe position têm que ou implementar uns métodos ou então tem que tornar abstrata. Vamos então olhar para. Agora, a seguir, eu quero outra classe abstrata que temos aqui, mover. Ora, a classe mover. A classe abstrata tem o grau para guardar o só coluna, guarda a linha e a coluna. Portanto, isto podia até guardar um position ou estender o position. Então, guarda o só coluna, guarda a linha e a coluna. E temos aqui uma pré-condição que este objeto tem que ser diferente de nulo, senão isto falha. E depois temos aqui métodos para obter a posição. A, B, depois eles ocupam, depois eles olhando para as outras classes. Portanto, este será o principal, vai obter o board, depois o board tem cada uma das posições. Portanto, esta é a classe que devolve depois a lista. Portanto, aqui temos métodos. Portanto, esta classe mover tem o tabuleiro todo, tem método para verificar se está numa certa posição, se pode mover ou não. Portanto, isto método que pede para mover para uma certa posição e depois isto pode mover ou não. Pode ter um muro, pode ter duas caixas, colocar numa certa posição. E temos aqui um conjunto de métodos que estão relacionados com todas as peças que se podem mover. Portanto, aqui a ideia é todas as peças que se podem mover, em princípio, implementam esta classe. Portanto, herdam a partir daqui. Portanto, estendem esta classe. Portanto, todas as classes que se podem mover vão estender esta classe. Vamos começar, por exemplo, com o muro. Onde é que está aqui o muro? Wall. O wall extend a position. Quer dizer que o muro está numa certa posição e, além disso, eu posso chamar métodos da classe position. Vamos ver quais são os métodos que temos na classe position. Portanto, há estes três métodos que somos obrigados a implementar, caso contrário a classe ainda continuava abstrata. Eu vou colocar isto aqui para lá, não interessa. Portanto, o wall implementa, extend a class position. Portanto, tenho um nome. Portanto, isto depois vai ser utilizado para mostrar o tabuleiro em modo texto ou em modo gráfico. Portanto, com esta promoção não faz nada e agora tenho que redefinir os métodos abstratos que herdou. Métodos abstratos que herdou foi o execute, isFree e isFinal. Portanto, o muro não é uma posição final, não é uma posição onde se possa colocar um caixote. Portanto, o muro não é uma posição final. O muro estar livre
Portanto, o muro não é uma posição livre onde se possa colocar um caixote. Portanto, nem para onde se possa mover o arrumador. Portanto, não é uma posição livre. Executar alguma coisa com um muro. Portanto, isto devolve um position. Portanto, ao devolver um position eu posso devolver o próprio objeto. Porque o próprio objeto é um position. E aqui não há nada para fazer. Portanto, se eu quiser avançar o muro, portanto, como o muro não avança, então não se faz nada. Mas se eu quisesse empurrar o caixote, então eu chamava o execute para o caixote e teria que chamar os outros que eu possa necessário empurrar ou não. Portanto, este método no muro não efetua nada, porque a pessoa não pode efetuar nenhuma ação sobre o muro. Se eu quisesse, por exemplo, que o muro pudesse se mover, imaginem que eu posso, por exemplo, mover 5 peças do muro. 5 peças do muro. Então eu podia aqui verificar se o contador ainda não chegou a 5, se não chegou a 5 eu movia, por exemplo. Este muro. Vamos ver outro. Floor. Portanto, classe para o chão. Portanto, o chão também é uma posição. Tem um nome. Portanto, o chão é uma posição livre. Por omissão, o chão é sempre uma posição livre. Vai devolver true. Tem um nome. É uma posição final? Não. Portanto, o chão não é uma posição final. Portanto, temos depois uma classe para as posições finais. Agora, assim, aqui assim, faltou aqui o override para o final. Agora, porque que aqui no método toString temos aqui o override? Este método toString existe onde? Nós estamos a redefini-lo. Porquê? E de onde? De onde é que vem este método? O método toString vem da classe Object. Como é da classe Object, portanto, se eu quiser redefinir, então coloco aqui o override a dizer que estou a redefinir o método existente. Assim, aqui o override, portanto, a pessoa não colocar isto funciona na mesma, mas é boa prática a pessoa colocar o override. A vantagem de colocar o override é que a pessoa escreve override, controla espaço e depois tem os métodos que pode redefinir. Então, os métodos que, neste caso, os métodos herdados, todos os métodos que são herdados são os métodos que se podem redefinir. Portanto, desde que o método não seja um método final, então ele não se pode redefinir. Ora, floor, final position. Class final position. Final position extende uma posição. Isto vai ser representado por um X. E então, o final position is true. Portanto, por omissão, o final position pode devolver true, mas também a posição final já pode estar ocupada ou não. Portanto, por omissão devolve true. ToString aqui, por alguma razão, ele não colocou aqui o override no isFinal. Isto é final, portanto, isto é uma posição final. Portanto, temos várias classes que estão a estender a classe a position e só a final position é que tem o final a devolver true. Portanto, todas as outras devolvem falso. Execute, portanto, neste caso o executar será ir ao objeto principal e mover o objeto. Portanto, mover o arrumador para uma certa posição.
o tabuleiro, portanto, no tabuleiro não há herança, não precisa ter herança. O tabuleiro é uma classe para guardar todas as posições. Portanto, e aqui temos que o tabuleiro é uma matriz de position. Portanto, isso quer dizer que com esta matriz, com este array de arrays, eu consigo chamar todos os métodos que estão nesta classe abstrata, position. Portanto, apesar de isto ter diversos tipos de posições, tenho muros, tenho posições finais, tenho posições livres, tenho chão, portanto, tudo é tipo a position, então quer dizer que isto tem que ter todos os métodos que são úteis em relação aos diversos tipos de elementos que ficam no tabuleiro. Portanto, tem aqui duas constantes, número de linhas e número de colunas. O construtor pode receber este array, nesse caso guarda o array. Se receber um array, então obtém o número de linhas e o número de colunas através do comprimento. Portanto, este comprimento dá o número de linhas, portanto, é o número de arrays aqui na primeira dimensão. O número de colunas é ir ao primeiro array, portanto isto está ao primeiro array. Eu podia colocar aqui se quisesse, se é tipo position, fecha parênteses. Portanto isto é a primeira linha. E agora então o número de colunas, position, não, em vez disto aqui, colocar aqui. Isto é igual a row.length. Isto é uma coisa que aqui está a dizer que seja já foi assim. Portanto, isto como é um final, portanto, se as variáveis forem final, portanto, se for todas as variáveis final é para criar constantes. Aqui é todas as constantes, assim chama as constantes estão sempre em letras maiúsculas. As constantes estão sempre em letras maiúsculas. Estas duas ficam sempre que são constantes. Esta aqui como é final também é uma constante, portanto também poderia estar em letras maiúsculas. Portanto, as constantes só podem ser iniciadas uma única vez. Portanto, quando se define a constante, a pessoa podia logo indicar qual era o valor, chegava aqui, toma o valor de 10, por exemplo. Então isto já ia dar logo o erro cá em baixo a dizer que a pessoa não pode atribuir outra vez um valor. Mas quando a pessoa define uma constante, se pode logo atribuir valores, ou então, se não atribuir valores, depois só pode atribuir uma única vez. Portanto, aqui o que estamos a fazer é ir buscar o primeiro array, portanto, para a primeira, que será a primeira linha, e vamos buscar isso também. Portanto, em princípio, isto será. Isto é um array de arrays, a gente imagina que tem sempre a mesma dimensão. Portanto, todas as linhas têm a mesma largura. Então, o tabuleiro mete para obter uma certa posição. Portanto, isto recebe a linha e a coluna e devolve o objeto que está nessa posição. Portanto, é isso que estamos aqui a fazer, é ir ao array buscar o objeto que está numa certa posição. Há dúvidas em relação a isto? Assim, muitas vezes vocês têm dificuldade com os arrays, portanto isto é um array de arrays. Portanto isto quer dizer que, mais uma vez, eu podia fazer isto e buscar a linha. Então aqui, colocava aqui o line. E agora fazia um return de row numa certa coluna, elemento que está nesta linha numa certa coluna. Portanto, isto é a mesma coisa. É a mesma coisa do que tínhamos aqui, devolver está numa certa linha numa certa coluna. Portanto, podia buscar então os bocadinhos, como é um array de array, colocar o primeiro array, portanto, que é a primeira linha, e depois dentro desse array vou buscar uma coluna.
verificar se uma determinada posição é livre ou não. Portanto, aqui começa-se por verificar se esta linha e a coluna está dentro do tabuleiro. Isto que é possa de evitar depois erros da pessoa aceder a uma posição que não existe no array. Portanto, se a posição estiver dentro do tabuleiro, então é ir ao objeto e chamar o método isFree. Portanto, este método é abstrato. Este método é abstrato, o isFree, mas quer dizer que eu posso chamar este método porque depois ele é implementado em cada uma das classes. Depois aqui temos objetos específicos. Portanto, eu posso criar objetos das classes abstratas, mas o que o array vai ter já são objetos específicos. Então quer dizer que já implementaram este método. O isInside é só verificar se a linha e a coluna está dentro dos limites que temos para a matriz ou para o tabuleiro. E depois temos métodos para, por exemplo, obter a posição que está a seguir. E alguns métodos que estão aqui foram implementados de forma automática, o hashcode e o equals. Portanto, o board é a classe responsável por armazenar a informação sobre todos os objetos do tipo em position. Portanto, isto vai guardar o chão, o floor, o muro, o final position. Portanto, tudo o que tivermos dentro do tabuleiro será um position. Portanto, se eu quiser o tipo diferente de chão, qualquer outra coisa, portanto, seria criar uma nova classe que extende esta classe position. Box. A classe box não estende a classe position, mas vai estender a classe abstrata mover. Porquê? Porque a caixa é um objeto tipo diferente, é um objeto que se pode mover. E então, em termos de estruturas de dados, vamos ver mais à frente, depois na classe Sokoban, quando vamos ter um objeto que é todo o tabuleiro, e depois vamos ter uma outra estrutura de dados para todos os objetos que se movem. Os objetos que se movem são as caixas, o arrumador, se fosse necessário ter mais tipos de objetos também se podia colocar. Então, seriam classes que iriam estender esta classe abstrata mover. Toda a classe abstrata mover, vamos ver outra vez o que é que temos aqui na classe abstrata mover. Portanto, temos aqui que quais são os métodos abstratos, que é isso que quero ver. Está implementado, está tudo implementado. Sim, é assim, aqui deixa lá retirar o abstract, porque é que se colocou aqui o abstract. É assim, na verdade nem há aqui nada de abstrato, não é nesta classe. Portanto, aqui a classe nem era abstrata, então eu peguei o abstract, não houve erro, também eu dei uma vista de olho, não havia nenhum método abstrato. Portanto, ter aqui o abstract, neste caso serve só para uma coisa, serve só para não se criarem objetos tipo movers. Portanto, aqui o abstract estava só para isso. Portanto, quando eu aqui no início da aula disse que uma classe abstrata é uma classe que tem métodos abstratos ou recebe métodos abstratos e não os implementa, okay, também podemos ter uma classe abstrata sem métodos abstratos. Portanto, neste caso, a funcionalidade é impedir que se criem objetos desta classe. Ora, já agora, qual é a outra forma que se pode utilizar para impedir a criar objetos sem ser uma classe abstrata? Não.
Portanto, eu quero uma classe e não quero permitir que as pessoas criem objetos dessa classe. Portanto, uma solução está aqui, que é indicar que a classe é abstrata. Mas se eu disser que a classe é abstrata, portanto, as pessoas não podem criar objetos de classes abstratas. Portanto, se eu chegasse aqui a apagar o abstract, se eu apagar isto, portanto, eu agora posso criar objetos. A não ser que eu pegue nos construtores e coloque os construtores como privados. Assim, portanto, eu já não posso criar objetos. Portanto, se o construtor for privado, se os construtores forem privados, porque pode ter mais do que um, se os construtores forem privados, não se podem criar objetos. Ok? Há aqui várias possibilidades. Eu vou deixar como estava antes, que era esta classe ser abstrata. Vamos então à box. A box extende a classe mover. Portanto, quer dizer que herda todos os métodos da classe mover, recebe um só comando, uma linha e uma coluna e envia esses dados para a superclasse. E depois tem aqui o método move, agora só verificar se o método move se não existe. Move to, tem o move to, aqui já temos o move. E depois temos o is final position, is next, não, ok. Portanto, eu estava a ver se estávamos aqui a redefinir algum dos métodos herdados, mas não está a redefinir nenhum dos métodos herdados. Um método para mover a caixa para uma certa posição, portanto isto é necessário verificar que à frente não há outra caixa, portanto a pessoa só pode empurrar uma caixa se à frente existir uma posição livre. Portanto, são essas regras. Portanto, se à frente tiver um muro ou outra caixa, não se pode empurrar a caixa. E temos aqui também um método para verificar se esta posição é uma posição final ou não. Portanto, a caixa pode ou não estar numa posição final. Portanto, a caixa está numa posição final se o tabuleiro se por baixo o que tiver é uma posição final. Portanto, isto vai buscar o que está em baixo, vai buscar o position que está em baixo, é o que isto faz, e depois vai perguntar então ao position se ele é uma posição final ou não. Portanto, com este método eu posso percorrer todas as caixas e verificar se a pessoa já passou um nível ou não. É só chamar esse método. Ele pega em cada caixa e pergunta abaixo, pergunta ao tabuleiro se a caixa está ou não numa posição final. Keeper, portanto o arrumador também é um mover, portanto, também é uma peça que se pode mover. Portanto, e agora aqui temos um padrão que é um singleton. Temos aqui um padrão que é um singleton. O padrão singleton permite o seguinte. Permite que só exista um objeto de uma certa classe. Portanto, esta é a ideia de ter o padrão singleton. Já agora, como é que eu poderia evitar que existisse mais do que um objeto de uma certa classe? Portanto, alguma ideia? Portanto, vamos aqui esquecer o padrão. Como é que eu posso evitar que o utilizador crie mais de um objeto de uma certa classe? Portanto, assim, não há muitas formas, quer dizer, quando eu para criar objetos eu faço isto para criar um objeto, portanto não há aqui muita forma de eu evitar que o utilizador faça isto. Será que há uma possibilidade? Havia, mas não é nada simpático. Assim, eu podia aqui enviar uma exceção, portanto, ao criar um livro, eu podia enviar uma exceção, ao enviar uma exceção, ele não criava o objeto.
Só que depois a exceção é depois um pouco complicada para depois controlar e dava efeitos que geralmente são desagradáveis. Mas eu podia aqui, por exemplo, no construtor, onde é que está aqui o construtor da classe book, vamos aqui assim, podia chegar aqui e fazer uma coisa deste género. Private static int n count que começa em 0. Portanto, aqui uma variável que conta o número de objetos. E agora public book. E agora fazia uma coisa do género que era se o count for igual a 0, portanto, não há nada, aqui não há nada para fazer. Se for maior que 0, se o count for maior que 0, então exception. Portanto, de alguma forma, portanto, utilizava aqui um throw, portanto, aqui uma instrução para enviar uma exceção. Só que isto faz com que o programa pare aqui. Se ninguém apanhar a exceção, o programa rebenta e sai. Portanto, é mau. Portanto, eu podia aqui controlar, portanto, fazia aqui, portanto, aqui incrementava o count mais. Portanto, isto, quando o count é 0, isto não executa e depois incrementa o contador. Portanto, ele cria o primeiro objeto. A segunda vez que se cria um livro, isto, o count já é maior que 0 e executar isto aqui e isto rebentava. Depois alguém tinha que apanhar isto, senão o programa todo parava. Então vamos aqui ver qual é a solução para obter um único objeto de uma classe. Ora bem, o singleton é útil para muitas coisas diferentes. Imaginem, por exemplo, uma aplicação. Eu tenho uma aplicação Windows. Tenho uma aplicação Windows que tem que ler no ficheiro de configuração. No ficheiro de configuração eu tenho tamanhos das diversas janelas, por exemplo. Então o que acontece? Ao longo do programa eu posso ir e está sempre a ler o ficheiro. Ou então eu quero que o ficheiro seja lido uma única vez. Portanto, quando a aplicação inicia, ele lê o ficheiro e acabou e tem a informação toda. E depois, quando for necessário, eu tenho acesso a isso. Portanto, aqui havia muitas dificuldades de implementar, que era quando a aplicação iniciava, eu lia o ficheiro, guardava a informação num objeto e depois enviava esse objeto para todos os lados, para todas as classes que necessitavam desse objeto. Uma solução para evitar ter mais do que um objeto é colocar o construtor privado. Portanto, se eu colocar o construtor privado, ou os construtores privados, portanto, isso evita a criação de objetos. Portanto, não se podem criar objetos. E depois podemos ter um método que devolve um objeto criado internamente. Que é isso que se faz aqui. Então, o que é que se faz aqui? Temos aqui uma variável estática, uma variável privada, que vai guardar um keeper. Portanto, isto, o nome aqui da variável é singleton. Portanto, singleton quer dizer único. Portanto, isto, uma variável para guardar um keeper, e neste caso é estática. Já agora, porquê que a variável é estática? O porquê de colocar aqui a variável estática? Se colocar a variável estática, quer dizer que se existissem vários keepers, portanto, na verdade só há um. Portanto, esta variável é uma variável associada à classe e não aos objetos. Portanto, vai existir objetos, nesse caso só vai existir um, mas se existissem mais, portanto, isto ficava associado à classe e não aos objetos. Ora bem, o construtor, portanto, temos aqui um construtor e isto. O construtor recebe esta informação toda e envia esta informação toda para a superclasse. Só que o construtor é privado. Portanto, como o construtor é privado, o construtor só pode ser invocado dentro da própria classe. Portanto, um construtor privado só pode ser chamado dentro da própria classe. Então, que o singleton funciona assim. Temos um método estático que devolve um objeto. Portanto, se eu quiser criar um keeper,
o que se faz chama-se este método create singleton, recebe informação, esta informação depois é utilizada para criar o objeto interno. Portanto, quem cria o objeto é este método e ele só cria o objeto se ele não existir. Portanto, se a variável for igual a nulo, cria o objeto. Se a variável for diferente de nulo, quer dizer que já existe, então devolve o objeto que já foi criado anteriormente. Então, assim, em termos de programação, é típico a pessoa utilizar muitos padrões. Muitos padrões, por exemplo, um deles é o Model View Controller, a forma de como é que se organiza as coisas. Portanto, temos o modelo, tem toda a lógica, depois temos o View Controller, que é a parte depois de interface com o utilizador. O Singleton é utilizado para ter um único objeto de uma certa classe. E depois temos muitos outros padrões, por exemplo, um dos padrões é o Observer, que é uma classe que, por exemplo, é usada para os eventos. Portanto, quando existir um evento, eu quero que seja invocado um certo método. Portanto, isso também é um padrão. Portanto, esse funcionamento aí também é segundo um padrão. Ok, portanto, assim, por hoje